Olá pessoal, boa noite. Estamos de volta aqui, mais um encontro com vocês, mais um encontro com Deus aqui via live. Muito obrigado por todos que estão aqui, participaram de manhã, gente boa participando, e mais um momento para a gente estar meditando, né? Na palavra, mais um momento para a gente orar. E nessa ocasião, nesses dias, né? Que estão trazendo muita preocupação para as pessoas. Hoje à noite nós vamos continuar falando a respeito da esperança, da palavra de Deus, da esperança de Jesus para nós, e vamos falar sobre o imprevisível, né? Como é que a gente... E nós vamos usar uma passagem, uma história da Bíblia muito conhecida, que é aquela passagem que causa um pânico, um verdadeiro pavor nos discípulos que nunca viram aquilo acontecer, e talvez se a gente estivesse lá no lugar deles, a mesma coisa, né? Nunca vimos ninguém andar sobre as águas. É uma coisa imprevisível. Assim como situações que acontecem na vida que não dão aviso nenhum, não costumam avisar, né? E por isso são imprevisíveis. E como é que a gente lida com o imprevisível? Bom, a gente vai começar então orando, né? Pedindo que Deus os abençoe. Eu peço que você também ore com a gente, pelo país, ore pelo mundo, para que Deus os abençoe, para que Ele permita que logo essa curva ascendente do vírus caia, né? E nós possamos ver a redução disso no mundo todo, vacinas sendo criadas, enfim, não só o controle, mas a erradicação desse problema mundial, né? Vamos clamar a Deus para que Ele nos ajude e ajude o mundo todo. Então, vamos orar, feche suas olhos, vamos orar comigo. Pai, muito obrigado mais uma vez pela certeza de que o Senhor nos ouve. Agradecemos porque o Senhor tem o controle do mundo nas Tuas mãos, antes mesmo do mundo ser criado por Ti. Agradecemos porque a Tua palavra lembra para nós que o Senhor é Deus, mas o Senhor não é Deus de agora. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. E por causa disso, nossa confiança está em Ti, porque antes de sermos criados, o Senhor já estava aqui. Antes do mundo ser feito, o Senhor já estava aqui. Antes de nós nascermos, o Senhor já estava aqui e continua. Então isso nos dá essa certeza e essa segurança de que nós estamos seguros, apesar de todas as coisas e apesar de todos os medos, apesar do imprevisível. Que o Senhor abençoe todos que estão ouvindo, participando nesse momento, que o Senhor visite as suas casas, que o Senhor visite os seus lares, suas famílias, com paz, com sossego da mente, no meio de tanta inquietação, ansiedade, pânico. Que o Senhor venha ser e trazer a todos nessa hora a Tua paz. Como a Tua palavra diz, o Senhor dá a Tua paz diferente, inexplicável, diferente daquilo que nós chamamos de paz. E é para o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, é a nossa oração em nome dEle. Amém. Bom, se você quiser abrir comigo hoje, ou agora à noite, a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Eu estou aqui com o Juninho na minha frente, está filmando, Timóteo do meu lado, a Chiquinha lá fora, sem fazer barulho, ainda bem. Mateus capítulo 14, do verso 22, é a passagem onde Jesus anda sobre as águas. Eu vou ler para vocês aqui. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem para as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até onde está. Respondeu Jesus: venha. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou,
e disse: como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou e os outros discípulos o adoraram e disseram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Você se lembra do ano 2001, que uma tragédia de porte mundial também atingiu o mundo, né? A gente lembra daquela tragédia do World Trade Center lá em Manhattan e que causou a queda das duas torres gêmeas, né? Eu li a respeito de um casal que morava do lado das torres gêmeas, um prédio que não foi abalado. Eles estavam em casa, no relato deles, né? Porque foi inesperado, né? Imagina, do nada você está, quem sabe, tomar um café da manhã, vai olhar a janela e vê 2 Boeings, né, um atrás do outro, chocando contra as torres gêmeas e caindo, né, explodindo tudo. O relato da Cristina é a seguinte: eu tinha 31 anos na época, e aí eu pensei, bom, eu estou no controle da minha vida, eu estou no controle do meu dinheiro e eu estou no controle do meu futuro. Eu só preciso trabalhar duro e aí Deus vai me dar o que eu quero. E a vida dela mudou para sempre. No relato dela, que continua, ela diz assim: quando os ataques aconteceram, eu aprendi uma coisa. Na verdade, eu não tenho controle. Não tenho controle sobre o mundo, não tenho controle sobre o meu trabalho, não tenho controle sobre a minha vida, não tenho controle sobre a minha saúde, não tenho controle sobre o dia. Eu realmente tinha que começar do... E quem sou eu em Cristo? Ela perguntou. Até então ela trabalhava como guia turístico na cidade de Nova York e o marido trabalhava lá como consultor financeiro na cidade. Bom, isso foi em 2001. 10 anos passaram e ela passou a se tornar diretora de missões 10 anos depois. O marido Brian, ele deixou o emprego financeiro de alto nível em Wall Street e se tornou diretor financeiro da igreja. E aí a palavra dela final, numa entrevista para a CNN, foi: eu realmente quero fazer a diferença nesse mundo. Eu quero ajudar os outros. Eu quero ter um relacionamento próximo com Deus. E ela conclui dizendo que foi preciso uma tragédia para levar ela a essa decisão. Eu fiquei pensando nisso e lembrando, como a gente viu de manhã, que vários sinais vão acontecer. E um dos sinais é um cenário muitas vezes imprevisível. De repente a sua vida está indo bem, você se levanta toda hora de manhã, faz o que você tem que fazer e continua realizando suas atividades e compromissos e de repente a coisa muda, do nada, radicalmente, né? Como ela, como casal lá, de repente de manhã, numa manhã normal, 2 Boeings voando, se explodindo ao lado da casa, do apartamento deles. Isso é imprevisível. E o que é imprevisível? Imprevisível é justamente aquilo que acontece na sua vida, na minha, na vida de todo mundo, sem dar aviso. O imprevisível, ele chega do nada, ele abala a estrutura, ele muda o nosso plano, ele altera destinos e altera o futuro. Por exemplo, poucos dias atrás, a gente nem sonhava que estaria num país em quarentena. Quem iria imaginar que, passados alguns dias, poucos dias, por causa de um vírus distante lá na China, todo mundo estaria dentro de casa em quarentena. Então a vida de fato é marcada por imprevistos. Mas uma coisa que nós devemos ter convicção é que o Deus que nós cremos é o Deus previsível. Enquanto a vida é imprevisível, Deus é previsível. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você ler Hebreu mesmo, mas é o mesmo hoje, ontem e será amanhã. É o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. E se Tiago na sua carta diz que em Deus não há variação e não há sombra de mudança, significa que se não há mudança em Deus, Deus é previsível. Dá para saber como Deus vai agir, por conta de tudo aquilo que Ele diz, do que Ele faz e vem fazendo. Então, nessa história que a gente leu aqui em Mateus, os discípulos eles saem com o barco, como quase toda noite saíam com o barco para levar Jesus, trazer Jesus de volta nas pregações, no trabalho que Jesus fazia, de anunciar o Evangelho às pessoas. Era uma noite calma, eles deixaram Jesus num certo lugar, Jesus foi orar e eles pegaram o barco e foram. E de repente, nessa noite calma, sopra um vento violento. Do nada começa a soprar um vento violento
e as ondas começam a ficar bravas, começam a ficar violentas, e eles estão apavorados porque isso surgiu do nada, imprevisível, e para piorar a situação, eles já estão apavorados com aquela questão, né? Talvez com dificuldade até de controlar o barco. Aí eles veem uma pessoa andando em cima da água, né? Jesus vem andando sobre as águas, e aí eles gritam: é um fantasma, quer dizer, já estão apavorados, já não conseguem controlar a situação que estão vivendo, e aí aparece uma visão, um vulto andando sobre as águas. Quer dizer, eles acreditam que eles vão naufragar, né? Mesmo sabendo, mesmo sendo pescadores acostumados a passar noites no mar, mas aquele momento específico, aquela noite específica, aquele vento específico, tirou toda a segurança e removeu todo o conhecimento que eles tinham para controlar a situação, o que lembra para nós aquele casal de Nova York que de fato diz que a gente não tem controle sobre a vida. Por quê? Porque a vida não é estática, a vida é movimento, né? O tempo não para, e se o tempo não para, as coisas não param com o tempo. Tudo está sempre em mutação, tudo está sempre mudando. Isso abala aquela chamada zona de conforto, né? A gente está num ambiente de repente seguro, confortável, com a vida estabilizada. A gente começa a achar que a gente que está dando controle, a gente que está fazendo as coisas estarem dentro do encaixe, e ficamos ali naquela zona de controle, de comando, e de repente vem uma coisa inesperada, né? Bom, aí Jesus vem andando sobre as águas, e ele diz para eles: não sou eu, não fiquem com medo. E Pedro diz: bom, se é o Senhor, então eu quero andar sobre as águas, eu quero ir até o encontro. E aí Jesus permite que Pedro vá, e ele começa a andar, mas diz aí a Bíblia que ele começa a reparar. E é isso que é interessante, né? Ele começa a reparar na força do vento. E quando ele começa a reparar na força do vento, porque ele tirou os olhos de Jesus, ele afunda. Então, assim, o imprevisível chega. E a tentação do imprevisível é a gente reparar no imprevisível, né? A gente fala tanto do imprevisível, a gente dá tanto foco no imprevisível, a gente pensa tanto no imprevisível, a gente dorme e acorda com o imprevisível, a gente não olha mais para Jesus e a gente começa a afundar em todos os sentidos. O medo, né? E o medo é alimentado por muitas ideias. Por exemplo, isso não vai passar, eu não vou superar, eu não tenho capacidade, eu não tenho coragem, por que as coisas mudaram, por que Deus deixou isso acontecer? E essas perguntas que na verdade não ajudam nada e só imobilizam. E na verdade a maioria dos medos que a gente sente é irracional. Então uma boa maneira da gente lidar com o medo é analisar friamente o medo, analisar racionalmente o medo, perguntar de fato ao medo o quanto de razão esse medo tem. Então aí a gente separa o fato real da emoção. Por quê? Porque nem sempre o momento, nem sempre a situação é tão assustadora quanto a nossa mente estava fazendo a gente acreditar. E aí eu me lembrei de um médico, de um filósofo persa, pai da medicina moderna, o Ibn Sina, que tem um nome latinizado de Avicena. O Avicena, ele tem uma frase sobre a doença tão própria, né? Ele diz assim: a imaginação é metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio, e a paciência é o começo da cura. Vou repetir: a imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio, e a paciência é o começo da cura. É claro que a doença existe, é claro que a pandemia existe, mas a falta de tranquilidade, a definição dessa enfermidade e o controle próprio emocional da situação. Bom, Jesus está andando sobre as águas, eles veem uma coisa imprevisível, alguém andar sobre as águas, eles ficam confusos, é um fantasma que eles estão vendo. Então, o que acontece? O que nós vemos? O que nós vemos muitas vezes é Jesus. Então, o que eles estavam vendo, dizendo que era, não era. Era Jesus. Em seguida, eles começam a gritar assustados e dizem: é um fantasma. E não era um fantasma. Então, o que nós dizemos na hora do medo nem sempre é verdadeiro. A gente atribui fantasmas àquilo que não é fantasmas. Então, o que acontece com o medo? Os discípulos não sabem nem o que pensar, não sabem nem o que estão vendo e não sabem nem o que vão fazer. E aí o que Jesus faz? Já que eles não sabem o que pensar, o que dizer, o que fazer, é preciso Jesus socorrer. E Jesus socorre.
Jesus os coloca em segurança quando diz para não terem medo. Jesus, quando Pedro tenta andar sobre as águas e grita socorro, Jesus imediatamente, diz o texto, puxa Pedro para cima. Por quê? Porque superar aquela situação. E aí eu queria dizer para você nessa noite, em tempos dessa pandemia, em tempos dessa situação, pensando um pouco neles que estavam no barco, Jesus lá longe, e Jesus veio, porque Jesus veio até o encontro deles. Jesus sabia o que eles estavam passando, estavam apavorados, estavam com medo, à mercê do vento, à mercê da água, à mercê do mar. E ele veio. Então Jesus sempre vem. Quando a gente tem medo, ele sempre vem. E ele sempre vai vir a você quando você tiver medo. Isso lembra 3 atributos que ele tem e que podem ajudar a gente nas nossas horas no imprevisível. O primeiro atributo que ele tem é a onipotência, porque a Bíblia diz aqui que ele foi até eles andando, sendo o corpo mais pesado, andar sobre as águas. Isso é onipotência. Como eu disse para você, os discípulos estavam acostumados a passar noites em claro no mar pescando. Então eles tinham uma certa experiência acumulada. Tudo que eles acumularam de experiência não foi capaz de dar conta, e eles entram em pânico. É uma coisa nova, absurda. Então é importante experiência, mas sem a fé naquele que é todo poderoso, a gente não consegue passar situações. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Há o socorro de Deus. Como eu disse para você, o corpo pesa mais do que a água. E Jesus faz isso. Ele está fazendo uma coisa que está encaixada na categoria dos milagres. Então ele permite, quando ele diz para Pedro, vem sobre as águas, vem até mim, andando sobre as águas, para dizer para nós uma coisa: assim como eu consigo, assim como eu tenho poder, eu dou a você esse poder para você também superar. Do mesmo jeito que eu venci, eu também te dou o poder para vencer, para superar esse medo, para superar essa insegurança. Foi ele mesmo que mandou os discípulos entrar no barco e depois irem para o mar. Ora, se ele mesmo mandou os discípulos entrar no barco para ficar em terra, para depois encontrar com eles, é claro que ele sabia o que iria acontecer. Não era nenhum teste. Ele permite certas coisas. Então Deus permite que certas coisas aconteçam na vida, para que a gente saiba uma coisa: se ele estiver em terra, se ele estiver em alto mar, não importa, ele está com a gente. Não é o lugar que faz com que haja diferença, ele está com a gente em todo e qualquer lugar, né? Davi diz: para onde eu vou fugir do teu espírito? Se eu subo ao céu, o Senhor está aí; se eu descer até o fundo do mar, o Senhor vai estar; se eu tivesse asas para voar para longe, o Senhor também estaria lá. Então não são as circunstâncias que determinam a ausência de Deus, mas a presença de Deus invade toda a circunstância. Quais foram os seus medos até hoje na vida? Pensa bem. Não é verdade que você sobreviveu a todos eles? Agora vem um novo medo, que é a pandemia. A pergunta é: quais são os seus medos com isso? Você tem dúvida que vai superar essa situação? Então lembre do que a Bíblia diz, que Paulo diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você venceu já e chegou até aqui, significa que daqui para frente você também vai vencer e chegar até lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Então ele é onipotente. A segunda verdade que a gente aprende para vencer esses medos nossos é que ele é onisciente. Eles, até os discípulos, por volta das 3 horas da madrugada. Mas perceba, ele mandou os discípulos irem para frente, olhar à frente, era o começo da noite. Ele foi orar e deixou os discípulos sozinhos, e 3 da madrugada ele vai até eles. O que é 3 da madrugada? É o começo de um novo dia. Então perceba, ele estava com eles no começo da noite, estava com eles lá, depois eles vão para o meio do mar e ficam lá, já é 3 da manhã, é o amanhecer de um novo dia. Jesus está com eles no amanhecer de um novo dia. Jesus sabia, quando pediu para eles entrarem no barco, que o mar estava calmo. Depois ele sabia que começou a ventar forte, por isso que ele foi até eles. Então significa o quê? Que ele já sabe o que vai acontecer antes que aconteça, né? A Bíblia diz que ele já sabe a palavra que a gente vai falar sem que ela saia antes da nossa boca. E lembrando, por exemplo, que tudo que nos espera, ou tudo que nós nem sabemos que nos espera, né? Se a gente vai pegar um barco e de repente vai levantar uma tempestade, a gente nem sabe, é imprevisto, é imprevisível.
mas Ele sabe. Ele sabe e vai encontrar com a gente para nos dar estabilidade. Por exemplo, quando Deus disse lá, haja luz, em Gênesis, não significa que naquele instante a ideia da luz foi criada. Na verdade, Deus já tinha a ideia da luz antes de dizer haja luz. Porque se Ele disse haja luz, é porque a ideia da luz já estava na mente dele. Significa então que Ele é onisciente. Ele sabe, né, da ideia e do fato, da realização. A gente sabe que os nossos dias são todos sucedidos por noites. E a primavera vai ser sucedida pelo verão, o outono vai ser sucedido pelo inverno. Quando a arca pousou lá no Monte Ararat, quando Noé desceu da arca, Deus falou para Moisés, para Noé, Deus falou para Noé uma palavra de promessa que está valendo até hoje, né? Lá em Gênesis 8:22, depois você confere. Ele diz assim para Noé: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não acabarão. O que ele disse para Noé logo que a arca assenta num lugar seco? Que enquanto a terra durar, vai haver sementeira e cega, vai haver plantio e colheita, vai haver frio e calor, vai haver verão e inverno, vai haver dia e noite. E quanto tempo Deus já falou isso e as coisas continuam do mesmo jeito, acontecendo, se repetindo. Por quê? Porque Ele sabe. Então, nesse sentido, toda noite vai ser encerrada pelo dia, todo mal vai ser transformado em bem, toda dor vai ser transformada em alívio, todo sofrimento em livramento, todo vazio em presença e toda lágrima em sorriso, né? Duas promessas importantes, Salmo 4: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. E o Salmo 118: esse é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. Então essa é a certeza de que Deus conhece o que vai acontecer, mas exerce controle sobre o que está acontecendo. E aí Lamentações é um texto que eu acho importantíssimo. O livro das Lamentações tem um nome triste, né? Já diz, Lamentações, que foi escrito por Jeremias. Só que no livro de Jeremias, o tempo todo ele fala do povo de Israel que vai para a Babilônia. E é triste o livro, porque ele fala do povo indo para a Babilônia, sendo separado da sua família, perdendo nação, perdendo identidade cultural. Quando vão para a Babilônia, eles são forçados a aprender o idioma babilônico, eles são forçados a perder a sua identidade, né? O que aconteceu para ser quem eles eram. Não tinham religião. Então, qual foi o maior trabalho do nazismo? Foi apagar a memória cultural, a memória existencial. Por isso que em 1948 foi decretado a existência do Estado de Israel, para os judeus saberem que eles têm uma pátria de novo. Então aconteceu isso na Babilônia. Só que enquanto tudo estava acontecendo, o Jeremias escreveu Lamentações, né? E ele diz assim: eu quero trazer à minha memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim, porque se renovam a cada manhã. Então pensa nesse momento específico da história da sua vida, da história do mundo, nessa pandemia. O que o profeta lembra e o que o profeta esperança para mim. E essa esperança está em quê? Se renovam a cada manhã. Então, na ordem da criação do Gênesis, você já deve ter lido, né? Há uma certa inversão, parece. Manhã e tarde. Ao contrário, está escrito manhã o sexto. Por que tarde, manhã e não manhã e tarde? Porque essa é a ordem mesmo. Deus começa a criar coisas a partir da noite. Então, assim, quando a gente vai dormir e quando a gente entra na inatividade, isso não significa que Deus tenha ficado inativo. Na verdade, é ao contrário. Ele começa a criar o dia seguinte, justamente no fato e justamente naquele momento em que a gente não pode fazer nada, é que Deus faz. E o profeta Isaías, ele diz o seguinte: desde a antiguidade que nele espera. Então, enquanto você está preocupado, enquanto você vai dormir, enquanto você diz não há quem me salve, realmente não há. Mas não tenha dúvida de que na sua inatividade, na sua incapacidade, Deus está começando a fazer algo novo. E Ele realmente está fazendo na sua vida, no país, no mundo. Ele está trabalhando à noite.
Ele está fazendo novos dias para nós. E antes de nós. Então, toda noite de perturbação vai ser sucedida pelo amanhecer da tranquilidade, né? Como a Bíblia diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a certeza é que, depois de tudo, nós vamos provar a alegria. E a última certeza do atributo de Deus em Jesus é a onipresença. Finalmente, quando Pedro desce do barco, ele começa a andar sobre as águas, né? Aí ele repara na força do vento, nas águas, e fica atemorizado, começa a afundar, e ele grita: Senhor, salva-me. Claro, o que ele podia fazer? Era só gritar: Senhor, salva-me. Pedro era o mais empreendedor deles, né? Era o cara que estava sempre na frente e queria sempre estar lá na evidência. Só que ele começa a afundar. E começa a afundar por quê? Porque ele tem medo. Ele tem medo da situação. Agora, a gente nunca deve imaginar que é só Pedro que tem medo, né? Os outros também estavam com medo. Só que o único que saiu e se arriscou foi o próprio Pedro, né? Os outros ficaram no barco, achando que o barco era seguro. Pedro percebeu que não era o barco que era seguro, que a segurança estava em Jesus. É por isso que ele vai até Jesus. Então, uma coisa importante aí, né? A nossa fé, ela não é estática, ela é dinâmica. Não é, e essa epidemia ou essa pandemia está mostrando uma coisa clara, né? O que dá estabilidade na vida, o que dá segurança na nossa vida não é o dinheiro, não é a economia, né? A gente não sabe o que vai acontecer na economia, estão falando em recessão, mas para mostrar uma coisa, o que dá estabilidade e segurança para a gente? É o barco? É o barquinho que a gente tem? Não, com esse barco aqui eu enfrento todas. A questão é que essa situação está mostrando uma coisa: não é a gente que controla, é aquele que tudo faz, que tudo controla, e controla inclusive a situação. Por que Pedro afunda? É claro, ele tem poder sobre as águas, e a gente não tem poder sobre o imprevisível. Por isso a gente precisa sempre do socorro de Jesus quando corre risco. Por isso que a gente precisa caminhar em direção a Jesus, e Ele está sempre de prontidão para nos socorrer. Então, nesse momento, que você e eu possamos lembrar dessa promessa que não muda, a promessa dele: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, lembre que a sua estabilidade, a sua segurança, a sua garantia não está nesse barquinho que você chama economia, nesse barquinho que você chama de suas garantias, não está nesse barquinho que você acha que se chama controle pessoal sobre tudo, não está no seu barquinho chamado meu planejamento, meus sonhos, não está. A segurança da vida está naquele que fez a vida, e é nele que nós temos que confiar em todos os cenários. Por isso que você se lembre nessa noite sobre aquele de cima das águas. Então, ele é capaz de controlar as coisas que ele criou, ele é capaz de controlar as coisas da natureza, e ele é capaz de controlar inclusive coisas tipo micro-organismo. Ele tem todo o poder sobre essas questões, né? Como sempre teve poder e curou tanta gente. Então ele é todo poderoso. Segunda coisa, nos seus medos e no imprevisível, tenha certeza que ele já sabe, ele é onisciente, ele está preparando um novo dia, né? É essa convicção que a gente tem e alimenta. A gente está partindo para chegar um dia, e a Bíblia diz, em que não haverá mais luto, nem choro, nem pranto, nem dor. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. É isso que ele compartilha com a gente. Então, ele já sabe o que está acontecendo, ele já sabe que ia acontecer essa pandemia, e ele já tomou medida, que sabe de tudo que acontece. E confie finalmente. Se ele estiver lá na terra e o nosso barquinho estiver no alto mar, não significa que ele não está ao mesmo tempo no mar e ao mesmo tempo na terra. Ele é onipresente. Não há lugar e não há situação e não há momento na vida que ele esteja ausente. E eu queria deixar com vocês essa noite essas garantias, né, de Jesus durante a situação da vida e durante as instabilidades e principalmente durante a imprevisibilidade. Lembre na sua. Ok, pessoal, vamos orar? Pai, obrigado, muito agradecidos nós estamos por esse tempo aqui. Que o Senhor visite cada coração,
trazendo estabilidade, para lembrar cada um de nós quem o Senhor é. Que o Senhor é poderoso acima, Deus, de tudo que acontece no mundo, que está acontecendo agora. O Senhor sabe por antecipação o que vai fazer, e o Senhor também nos dá a certeza, a garantia de que Tu estás presente conosco, seja qual for o cenário, seja qual for a época da vida. Muito obrigado, que a Tua paz repouse sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Um abração para todos aqui pelo YouTube, e de forma que a gente vai se encontrando por aí, tá bom?